Amém. Bom dia, irmãos. Alegria a gente estar junto. O Senhor está falando de tantas formas e profecia é uma delas. A gente está ali pegando só uns slides que vão dar apoio e suporte, mas o Senhor não está preso a isso. Amém? E é muito lindo como o Senhor fala, como o Marcelo acabou de comentar. Profecia é algo muito especial para o próprio Senhor. Então, 1 Coríntios 14, no primeiro versículo, ali Paulo está trazendo ordem para uma igreja que era muito fervorosa, então precisava colocar, algumas restrições, assim, não é restrições, mas ordenar o culto, tamanho o fervor da turma. E quando aparecer, vocês me avisam aí que eu estou de costas, por favor. E ele fala para nós buscarmos, então, os dons espirituais com zelo, especialmente que a gente profetizasse. Então, a própria palavra de Deus dá um destaque com relação à profecia, e isso não quer dizer que os outros dons não sejam importantes, fala que nós devemos buscar com zelo, mas que há uma ênfase, porque Deus deseja um povo profético, amém? Cremos nisso? O Cacilhas me convidou para compartilhar isso que estou indo falar agora, ontem de noite, depois do encontro. E ele não sabia, e quase ninguém de Porto Alegre sabia, a Ana, mais minha família, poucas pessoas sabiam, que há uma semana atrás, nessa viagem que Dani e eu tivemos na Polônia, o que ele me pediu para compartilhar hoje com vocês é o que os irmãos lá pediram para compartilhar na conferência. Então Deus sabia. Então eu já tinha isso preparado, parte em inglês, parte em português. Precisei trabalhar um pouco aí na noite para poder ter uma versão resumida para compartilhar aqui com vocês. O Senhor deseja de nós um povo profético. Então, qual que é o pedido e a ideia é a gente investir esses próximos minutos? Falando rapidinho sobre quem são os profetas, quais são as funções da profecia e de quais maneiras Deus fala. Então, sobre esses três assuntos, a gente vai estar navegando de forma bem rápida aqui. E uma breve contextualização, então, sobre os profetas nesse primeiro momento. Os profetas, irmãos, eles são chamados por Cristo, assim como os outros dons de Efésios 4, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Aleluia, bênção de Deus. Vamos ver se vai. Agora sim, estamos juntos. A gente vai ter que baixar um pouquinho aqui. Eu desço, não tem problema. Então, são dons, são homens que Cristo chama, dons de Cristo. E eles têm uma missão, que é capacitar o povo de Deus para o desempenho do seu serviço. Então, a missão deles é, num primeiro momento, com a igreja. Treinar a igreja, se for trazer mais num contexto nosso, vai ter que baixar um pouquinho mais ali a tela, por favor. Então a gente tem exemplos de profetas no Antigo Testamento, temos livros que os profetas escreveram, mas a gente também tem exemplos no Novo Testamento. Então Ágabo é um exemplo, a palavra fala que em Antioquia havia profetas e mestres. Então tem a profetisa Ana, ali no início também, fala que Judas e Silas eram profetas. Isso aqui é tudo só base para vocês com relação aos profetas, tá? E o profeta, como é que é o serviço dele? Ele é como um carteiro, ele entrega a mensagem de outro, amém? Então é bem simples essa analogia, e é importante como ele serve. Ele deve ser íntimo do remetente, ele deve ouvir a voz de Deus. Ele deve também ser um carteiro obediente que é fiel nas missões que lhe são entregues, ainda que sejam aventuras ou loucuras aos olhos dos humanos. O profeta é assim. Ele deve ser fiel na transmissão do conteúdo da mensagem recebida, sem omitir ou acrescentar nada, porque a carta não é dele. Amém? Ele está só entregando a mensagem. E ele deve, em último lugar, mas não menos importante, comunicar a mensagem com profundo e genuíno amor. Isso é muito importante. O texto de 1 Coríntios 13, quando está falando sobre o amor, menciona também o dom de profetizar e diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar, se não tiver amor, nada serei. Então tu pode entregar a tua vida para ser queimada, fazer o maior sacrifício possível, mover uma montanha com fé, se não tiver amor, nada serei. Então,
Isso é como o profeta ele deve trabalhar. E alguns profetas, eles vivem a sua mensagem, o que é o exemplo de Abraão. Abraão não foi marcado o seu serviço profético como alguém que trouxe algo denunciando o presente ou revelando algo do futuro, mas ele viveu a sua mensagem. Ele foi um símbolo de algo que estava para acontecer. Ele viveu pela fé, como o justo deve viver. Ele foi peregrino nessa terra, assim como nós somos. Ele entregou o próprio filho. No seu coração havia essa disposição e decisão, assim como o pai depois fez com o filho, o unigênito. E a primeira menção da palavra adoração na Bíblia foi com ele, Gênesis 22, quando ele disse que ele e o rapaz, Isaac, iam subir, iam adorar, iam voltar, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele dos mortos, amém? Então, Abraão viveu pela fé, e nós temos aprendido que nem todos são chamados para ser um profeta, como de Efésios 4. Então, a Bíblia diz que ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e a lista continua. Ou seja, não é para todo mundo. Cristo chama alguns, isso é com o nosso Senhor. Mas a Bíblia também diz, em 1 Coríntios 14, 31, que sim, nós todos podemos profetizar. Então, isso é para todos nós, amém? Daquele que tem mais idade que entre nós, a mais novinha, todos nós podemos profetizar. Deus quer um povo profético, e aqui tem vários exemplos. Moisés diz, tomara todo o povo fosse profeta. Pedro diz também na pregação, logo após o Pentecostes, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, os escravos, e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. De novo, Paulo daí escreve inspirado pelo Espírito, todos podeis profetizar, nesse capítulo que a gente tem enfatizado tanto, aqui nesses dias de 1 Coríntios 14, que tem o 26, mas também tem o 31. Então, profetizar é uma das manifestações do Espírito Santo, listadas em 1 Coríntios 12. A gente vai falar aqui bem rápido, tá? Um monte de versículos, então depois dá para vocês terem aí esses textos, mas é importante que vocês tenham a base bíblica do que está sendo trazido. E o que é profetizar? Isso que nós todos podemos fazer. A própria palavra, ela exemplifica o que profetiza, ele fala a homens, edificando, ou seja, construindo, exortando e consolando. Então, consolando é bem intuitivo, a gente sabe o que é. Tô mal, fui consolado, Edificar é construir em cima. A gente tem um bom exemplo aqui na chácara, está sendo edificado um novo salão, um novo lugar ali, um refeitório. Agora, o exortar, eu vejo que é muito comum ter confusão. Às vezes, os irmãos confundem exortação com admoestação, que é corrigir. Mas, na verdade, o exortar é animar, encorajar, aconselhar. Então, a profecia ela não vem para destruir, ela vem para edificar, amém? Então, é importante isso. Então, Atos 15, 32 exemplifica bem. Judas e Silas, que eram profetas, ou seja, eles profetizavam, consolaram os irmãos com muitos conselhos, está aqui também, e os fortaleceram. Os caras não saíram quebrados depois da profecia, os caras saíram encorajados. E essa é uma característica do profeta. Tu encontra um homem de Deus, tu sai animado, tu sai encorajado. Claro que tem recados difíceis, tem correções, isso também faz parte do serviço profético. Mas falando sobre profetizar, tem essas 3 definições bíblicas. E nós devemos não somente saber sobre isso, mas o encorajamento aqui é que nós viemos a praticar. Amém? Profetizarmos, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, vimos quem são os profetas, vimos a diferença e que nem todos são profetas, mas que sim, todos podem profetizar. Vimos o que é profetizar de acordo com as Escrituras. E agora o que a gente vai entrar de uma forma um pouco mais prática é como Deus fala. Então, eu não tenho a mínima pretensão de trazer uma visão geral, ainda mais nos minutos que temos, sobre tudo isso. Mas daquilo que temos experimentado e visto na palavra, tem algumas dicas práticas que a gente pode compartilhar nesse sentido. Então,
antes de entrarmos nelas, é importante a gente fazer uma pausa. Porque 1 Coríntios 2,14 nos diz que as coisas espirituais precisam ser discernidas espiritualmente, não é racionalmente, não é naturalmente. Então aqui é importante que a gente dê uma pausa e a gente entenda que Deus é Deus e vice-versa, amém? Então ele fala do jeito que ele quiser. Então tem formas extraordinárias que Deus fala. Através da mula, é um exemplo, Deus usou para refrear a insensatez do profeta. Né? Ele rasgou os céus mais de uma vez quando o Filho estava encarnado. É outra forma que Deus fala, uma forma extraordinária. Há quem já ouviu a voz de Deus de forma audível, com os ouvidos naturais. Também é uma forma que Deus fala. Mas aqui a gente pode chamar, entre aspas, como formas extraordinárias, que não são as que mais comumente nós vemos. Mas existem também as formas mais comuns. E quais seriam elas, né? Então, além de falar pelas próprias Escrituras, pela Bíblia, palavra de Deus, o texto de Provérbios 4, 20 e 21 fala para o Filho, e nós todos somos filhos de Deus, atentarmos às palavras do Pai. E ele menciona ouvidos, olhos e coração. E aqui já entra algumas dicas bem práticas sobre maneiras que Deus fala, porque às vezes Deus pode estar querendo falar com a gente pode nem estar percebendo. Muitas vezes é sutil, irmãos. Muitas vezes é algo, se nós não estamos muito atentos ao Espírito, pode passar. Como foi com Elias, ele foi para a caverna e passa o fogo, passa o terremoto, passa tudo aquilo ali. Deus não estava em toda aquela intensidade, mas quando veio aquele cicio, aquele vento, Elias era um profeta, ele conhecia a voz de Deus, daí ele sai, era ali que Deus estava. Então muitas vezes é algo sutil, não é algo gritante, nós precisamos estar conectados com o Wi-Fi espiritual no talo, amém? Ligado dia e noite para receber de Deus, compartilharmos aqui na terra e devolvermos glória para Ele. Então, esse texto ele dá alguns exemplos práticos, né, sobre ouvidos, olhos espirituais e coração. Então, visões é uma das formas que o Senhor fala conosco. Além das Escrituras, Ele também fala através de visões do seu povo. Então, são visões enxergadas espiritualmente. Também palavras que são ouvidas com os ouvidos espirituais. Então, não porque necessariamente tu ouviu com o teu ouvido natural, mas Deus te deu uma palavra. Alegria, né? Ou tristeza, pode ser uma palavra de conhecimento. O Senhor vai te revelar algo por uma palavra. E aquilo ali vem no teu espírito. E é importante, sempre que Deus fala, irmãos, tem um propósito. Deus não gasta saliva. Então, se Ele te entregou algo, é porque Ele tem um porquê. Ele tem um propósito para com que Ele está te entregando. Impressões. Então, às vezes, a gente está com algo que a gente não consegue nem explicar direito, mas tu está sentindo. Não necessariamente no teu coração, mas está sentindo. Pode ser uma carga, um termo que nós usamos muito, né? Uma carga, a gente pode definir que é quando Deus reparte uma parte do seu coração com a gente. E daí a gente está com aquilo ali ardendo, assim, pai, isso foi Deus que me deu, isso Deus falou. Então, sonhos também são uma das formas comuns. Então, aqui a gente está vendo algumas formas de como Deus fala. E duas coisas, assim, de forma bem prática, queria encorajar os irmãos a nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos. Amém? Isso é extremamente prático. E isso é muito da gente se mover profeticamente. A gente ouve, recebe a mensagem, e pode ser através de uma visão, impressão, sonho, diferentes maneiras. E nós nos lançamos, então, em obediência. É muito importante a segunda parte também. Deus, Ele nos incluiu, nos dá o privilégio de participarmos com Ele. Se a gente não se lançar, eu creio que Deus vai levantar outro. Então, assim, Deus vai cumprir a sua vontade. Nós que perdemos o privilégio de participar daquilo que Ele estava querendo fazer. Irmãos, há um gozo em ser usado por Deus. É tão precioso, nós podemos ser vasos úteis ao nosso possuidor, vasos para a honra, vasos que a si mesmo se santificam também em obediência. E como muitas vezes isso funciona na prática, então eu te convido a abrirmos
É o único texto que a gente vai abrir para ler juntos, Jeremias 13. Vamos ler só os primeiros versículos, não é o capítulo inteiro, não te assusta. Jeremias 13, quem achou diz amém. Vamos dar um tempinho que a turma ainda precisa virar umas páginas. Misericórdia, Vamos chegar lá. Jeremias 13, bem no meião da Bíblia. Vamos de novo. Quem achou diz amém. Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Deus fala, comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e o pus sobre os lombos. Jeremias obedece. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo, Deus fala, toma o cinto que compraste e que tem sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Jeremias obedece. Olha só, irmãos, passados muitos dias, disse-me o Senhor, dispõe-te, vai ao Eufrates, toma o cinto que te ordenei, escondesse ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde escondera. Eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Jeremias obedece. Então me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Irmãos, no processo de Deus falar, muitas vezes é assim. Deus te dá uma visão e Ele espera que tu compre o cinto. E daí tu não tem todo o quadro. E às vezes não tem o porquê, mas tu compra o cinto. Daí Deus vai lá e fala de novo. Agora esconde o cinto. Daí tu vai lá e obedece. Tu vai andando em fé. Às vezes Ele vai lá e usa um outro irmão que complementa. Hoje nós somos corpo, aqui a gente está vendo a atuação de um profeta, mas nós estamos na nova aliança onde todos têm. Então o Senhor vai usando o corpo e daí o outro traz uma visão e o outro compartilha e vai falando e esse quadro vai ficando mais completo. E às vezes só depois a gente entende o porquê de tudo que a gente está fazendo. E tem coisas que eu creio que só na eternidade a gente vai saber, né, o porquê que nós fomos andando. Então, esse capítulo, eu acho ele muito didático para explicar como muitas vezes o nosso Senhor faz conosco. E Ele aguarda o nosso passo de fé em obediência. Então, a gente botar o pé sobre as águas e daí depois Ele sustenta o nosso peso, Ele vence a lei da gravidade e o sobrenatural vence o natural. Mas Ele aguarda o nosso passo. Então, é muito importante a gente se lançar em obediência. Ouvir e obedecer, custe o que custar, ainda que nós não venhamos a entender. Sermos fiéis carteiros. Tem um testemunho de forma breve aqui para compartilhar. Quantos conheceram o irmão Ivan Baker, ao menos de ouvir falar? Pastor e profeta na Argentina. Uma noite, o Ivan, ele era casado, né? O Espírito Santo fala com ele algo muito diferente. Assim, numa noite, ele fala para a esposa, acho que perto de meia-noite, e ele sai de casa, guiado pelo Espírito, para pregar o Evangelho debaixo de um viaduto. Perto de meia-noite, ou seja, ouviu o Espírito, obedeceu e foi. E o Ivan está lá debaixo do viaduto, pregando o Evangelho, não tinha ninguém ali, não viu ninguém. Cumpriu a missão do Senhor, voltou para casa, né? Passaram anos, irmãos, anos. O mesmo Ivan, estava pregando num culto. Termina o culto, vem um homem procurar e falar com ele. E daí pergunta, tal noite, tal ano, tu estava debaixo do viaduto? E daí o Ivan confirma, né? Ele estava. E daí esse homem diz, eu estava em cima e eu ia me matar. E ali de cima esse homem ouviu o Evangelho da salvação, irmãos. Então o Ivan ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Uma palavra profética, ela pode mudar uma vida. Ela pode salvar uma vida e mudar uma eternidade. Amém? Então, é muito importante nós ouvirmos e obedecermos. Talvez o Senhor teria usado outro, mas usou o Ivan e nós temos hoje o testemunho dele para a glória do Senhor. Então, estamos falando aqui nessa manhã muito também sobre adoração. E um dos exemplos muito preciosos na palavra é a profetisa Ana, Lucas 2, fala sobre ela. Uma profetisa que ela era viúva de 84 anos.
esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Então a gente tem falado que a música é uma das expressões da adoração, mas ela ficava lá noite e dia, orando e jejuando, e essa era a adoração que subia. Esse era o aroma agradável. E essa mulher depois saiu falando para um monte de gente sobre Jesus. Talvez foi uma das primeiras ali que saiu evangelizando, entendeu? Ela viu a salvação. Então, Deus deseja, meus irmãos, um povo profético. E nós temos aprendido que ser profético é viver hoje o que Deus deseja que todos vivam. E nós estamos falando muito sobre isso. Deus deseja que quando nós nos reunimos, cada um tem. Esse é o padrão. Então, não é um tem e outros consomem, mas é cada um tem. Então, o que a minha irmã tem, eu não tenho. Eu preciso. O que o meu irmão tem, eu não tenho. Eu preciso. E se ele não der, vai faltar, ou o Senhor vai usar outra pessoa. E ele perdeu o privilégio de ser um vaso útil para o Senhor. Então, é importante nós termos esse desejo, essa vontade. E o que Deus quer, quando a gente se reúne, é isso, que cada um tem. E dentro desse mesmo capítulo, também contempla na continuidade do texto, no mesmo contexto, profecia. E fala que todos nós podemos profetizar. Então, algumas dicas práticas dentro do contexto da palavra profética, só para a gente finalizar. A primeira coisa que eu queria encorajar os irmãos é nós valorizarmos a palavra profética. Uma palavra profética pode mudar uma vida, pode transformar a tua vida. Quantos de nós recebemos uma palavra, como foi ali compartilhado, que nos trouxe uma direção para vender o apartamento? Às vezes é um chamado que o Senhor está dando, às vezes é uma mudança de país que o Senhor usa uma palavra profética repartida por um vaso, por uma irmã, por um irmão. Então, nós valorizarmos, a palavra nos alerta, em 1 Tessalonicenses 5:20, não desprezeis as profecias. Então, a gente tem um coração não só aberto a elas, mas desejoso por elas. Então, eu tive num lugar onde era muito lindo, muita cultura de profecia, e quando vinha alguém profetizar, os irmãos pegavam o microfone para gravar. Porque tu pensa assim, pensa agora, não precisa dizer, mas assim, a tua principal referência, né, dentre o corpo de Cristo, sem ser o Senhor, obviamente, dentre os vivos, no mundo cristão. É até difícil falar mundo cristão, né? Mas entre os irmãos. Tu vai pensar assim, aquele irmão é... Né? Depois o Senhor é quem eu imito. Se esse irmão fosse gravar uma mensagem, fosse passar uma mensagem, um recado para ti, tu dizia, não, espera aí, deixa eu pegar meu celular, porque eu quero gravar. Deixa eu anotar. Filma aqui, porque eu quero pegar tudo, até a expressão do rosto do irmão. Não é. Há uma valorização. Profecia, meus irmãos, é Deus falando através do seu povo. Tem algo mais precioso do que ouvir Deus. Deus falando sobre ti, sobre a tua história. Não tem nada mais valioso do que isso. Então eu vi essa cultura, os irmãos pegavam o celular para gravar, eu quero ter. E eles sabiam e recebiam palavra profética e se cumpria. Então eles viam isso acontecer. Então eu encorajo os irmãos a nós valorizarmos a palavra profética. E na sequência, o mesmo capítulo, o versículo continua no 21 dizendo, julgai todas as coisas, retende o que é bom. E essa é a segunda dica que eu queria te dar. A primeira, esteja aberto, peito aberto, nós consideramos os outros superiores, consideramos que o outro tem para nos dar, consideramos que eu preciso dos outros, nós precisamos dos outros, e eu quero receber da riqueza que há no corpo, do mais simples ao mais intelectual, né? E em algum lugar no meio eu me encontro disso, porque eu não estou nem aqui nem ali, mas eu quero receber. Então, a gente ter esse desejo. E, ao mesmo tempo, nós julgarmos a profecia. Não com o coração de julgador, de juiz. Mas a palavra nos diz para a gente julgar todas as coisas e reter o que é bom. Então, não é o profeta, não é o vaso. Então, a primeira coisa é sem preconceito, irmãos. Chegou o irmão para te compartilhar, a Bíblia não te diz para tu julgar o profeta. Não diz para tu avaliar o vaso. É para tu receber. E depois tu retém o que é bom. Amém? Está claro, irmãos? Uma coisa é a mensagem, outra coisa é o carteiro. Recebe a carta, não fica sem ela. Então, alguns critérios para nós fazermos isso de forma prática. O primeiro,
isso que eu recebi está alinhado com as Escrituras, isso não quer dizer que vai ser literal, tá? Por exemplo, se Deus der uma palavra profética, eu sempre uso esse exemplo no grupo, a turma de casa lá já conhece. Para os varões, se Deus tem para ti uma esposa que se chama Desirê, isso não está nas Escrituras e nunca vai estar. Porque é um nome francês, entendeu? Então nunca vai estar lá. Mas também não está ferindo as Escrituras. E pode ser a esposa que Deus tem para ti. Então faltou aí daqui a pouco um amém de um aí que quer casar. Mas, então, os irmãos estão entendendo, não está ferindo as Escrituras. Então ela não pode ferir, não pode entrar em desacordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Mas também a palavra diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E Ele continua nos ensinando, continua nos orientando, que Ele nos guiaria. Então isso também é papel do Espírito Santo, que é Deus. Essa profecia está alinhada com o caráter de Deus. Quanto mais a gente vai conhecendo Deus, conhecendo Jesus, a gente vai vendo que mesmo no meio de um contexto que se diz cristão, nem tudo expressa o caráter do nosso Deus. Ainda que use a Bíblia. Ainda que use textos. Então, a letra ela pode matar, mas o Espírito vivifica. Então, é muito importante que a gente também avalie isso aqui combina com o caráter de Jesus. Essa profecia ela gera bom fruto. Então, são alguns critérios, né? Outra coisa bem prática é nós recebermos uma palavra repetida. Isso também serve de confirmação. Recebi algo do Vini, me entregou no encontro. Daí na mesma madrugada, o Zang, sem saber de nada, tem um sonho e compartilha comigo. A mesma coisa. Eu chego no encontro domingo de manhã, amanhã no Alberto Silva, né? Chega o Maurício e me compartilha o mesmo versículo. Deus está só confirmando, né, que essa palavra é dele. Então, vai sem medo. Ele está usando o corpo. Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios também fala sobre isso no capítulo 14. E nisso eu tenho um testemunho, que não estava no script. Dá tempo? Rapidinho. Estávamos aqui na chácara, na época que tinha ceias únicas, em dezembro. Lembra quando tinha ceia única, juntava todo mundo? Quem lembra? Era o dia do solteiro botar a melhor roupa. Então, a galera assim havia com a melhor beca. Eu já era casado nessa época, estávamos, Ana e eu ali, e um profeta veio e começou a me dar uma palavra. E a Ana estava junto, graças a Deus. E ele começou a dar uma palavra, e no início assim foi certeira a introdução. Só que depois começou a acrescentares, entendeu? E daí ele continuou, e o acrescentares assim, não foi assim para o canteiro, assim, cara, foi para fora do estádio. E um acrescentares assim, uma marretada no Jonathan, assim. E eu tenho meus defeitos, a Ana conhecia os meus defeitos, mas não eram aqueles que ele estava falando, entendeu? Aqueles lá eram outros. E foi tão ruim o fruto, e eu considerava aquele homem, ainda continuo considerando, foi tão ruim o fruto que Ana e eu saímos da chácara em silêncio, até próximo da Avenida do Forte, onde a gente morava na época, sem se falar. Porque foi assim, foi terrível acrescentar isso. E daí nós decidimos, não vamos para casa, vamos para casa dos meus pais. E daí nós fomos para casa dos meus pais, sem expor o nome do vaso, abrimos a situação. Olha, recebemos essa palavra, no início testificou, mas depois o resto foi terrível. Nem desceu, né? Trancou, quadrada aqui, né? A profecia. E estamos ali abrindo para os meus pais isso, quando de repente, ding-dong, toca a campainha do meu pai. Quem saiu da chácara e passou na casa dos meus pais, sem saber que nós íamos para lá, o mesmo irmão. A gente, na época, devia ser 1.200, mais ou menos, na congregação. Sei lá, 1.400, o Jimmy vai poder me corrigir, 2014, acho que era isso. O mesmo irmão, irmãos. Qual que é a probabilidade, aqueles que gostam mais de cálculo, né, são mais lógicos, né, de a gente ter ido, o irmão ter ido, sem se falar, sem zap, sem nada, não falamos o nome para meus pais, só eu e a Ana sabíamos. Deus trouxe esse irmão porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. 1 Coríntios 14 fala sobre isso. E esse irmão foi ali, e daí minha mãe encorajou, acho que, né? E daí a gente foi ali, conversou com ele, e daí eu perguntei assim, o que Deus te falou? E daí ele trouxe a primeira parte. Ou seja, o resto, ele acrescentou, e daí ele pediu perdão, se humilhou, e houve paz entre os irmãos, e continuamos esse irmão sendo uma bênção. Então, estou só dando exemplo,
porque a gente também está se exercitando, está aprendendo. E essa profecia ela tem que gerar bom fruto. E o terceiro encorajamento e dica prática é a gente se lançar, irmãos. O próprio texto fala, todos podeis profetizar para todos aprenderem e serem consolados. Isso não é tentativa e erro. Tu não vai, vou largar uma profecia, ver se vai, né? Não é assim. É uma manifestação do Espírito, é algo sério diante de Deus, com temor, mas sabendo que nós somos filhos e todos estamos aprendendo. A pessoa que talvez tenha maior sensibilidade a Deus na terra, também está aprendendo. Eu não sei quem é essa pessoa, mas ela também está aprendendo. Então todos nós estamos. E aqui para a gente fechar, né? Nesse contexto eu quero te encorajar que Deus conhece o teu coração. Ele sabe que tu não está querendo errar. Ele sabe que tu está indo te lançar nisso, querendo acertar, ainda que eventualmente a gente tropece, a gente erre de alguma maneira. E Davi é um exemplo para nós de adoração. Estamos aqui num retiro de músicos, né? Deus não olha para a aparência, Ele vê o coração. Davi foi encontrado um homem segundo o coração de Deus. E ele foi um exemplo de adorador, que é o que Deus busca. Então, assim, Davi tinha um segredo e eu queria fechar com isso. Ele era íntegro, ele era inteiro. Isso que a gente está falando, não era só no culto, era no quarto, era no palácio. Se ele pudesse, ele ficava sempre na presença de Deus, que na época estava no templo. Perdão. Ele era um homem inteiro. Na hora de adorar a Deus, aquele homem que era um valente, um herói de guerra, pulava ali com todas as suas forças. Tu imagina o que era o salto. E se a Bíblia diz que era com todas as suas forças, era com todas as suas forças. E se fez ali, se expôs e não estava nem aí para o que os outros estavam pensando, nem aí porque a própria Mical estava pensando. Então, eu não quero encorajar a tu ser uma pessoa que não está nem aí para os outros, porque Deus nos chama a amar o próximo como a nós mesmos. Mas antes disso, Ele nos chama a amar Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. É amar Deus com tudo, amém, irmãos? Quando a gente ama a Deus com tudo, a gente também ama o nosso próximo. A gente também, porque Deus é amor, e a gente está fazendo o que Ele está nos mandando fazer. Então, 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24, nos fala sobre isso. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Então, há uma sequência onde Deus trabalha de dentro, e a palavra fala que os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então não é algo que veio da alma, não é algo que o teu corpo está motivado, tu acordou mais alegre. Irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós transbordamos. Tu junta 2 copos cheios e dá uma encostadinha, o outro transborda. Transborda gratidão, transborda louvor, transborda salmos, transborda profecia, transborda oração, transborda amor, porque estão cheios do Espírito Santo. E quando 2 cheios se encontram, transborda, irmãos. Então é assim, eu não estou falando de emoções por emoções. Deus conhece quem eu sou, os temperamentos que Ele me deu. Tem muita coisa que eu sei que não tem nada a ver com o Jonathan original, mas nós devemos ser semelhantes ao Filho, amém? E fazermos o que Ele quer e sermos cheios do Espírito, sejam conservados íntegros, como Davi era, inteiros e irrepreensíveis, santos, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a esperança que temos é que aquele que nos chama, Ele é fiel para completar essa boa obra, amém, irmãos? Então eu queria te encorajar, há muito mais para nós vivermos. E eu tenho o desejo, como Marcelo, de que os nossos filhos vivam essa liberdade, e eu creio que eles vão viver. E nós somos uma resposta disso, a nossa decisão de eu vou ouvir, e eu vou obedecer, eu vou me lançar, eu vou profetizar, eu vou falar, eu vou compartilhar o que eu recebi. Eu não vou ser como o mar morto que só recebe, porque aquele que crer em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, queria encorajar os irmãos essa manhã a nós deixarmos fluir, porque Deus deseja um povo profético. Amém. Um exemplo claro disso, irmãos, foi que ontem
durante o louvor, eu estava visualizando na cabeça o que nós íamos conversar aqui, e na parte de profecia, só ouvir. Pede para o Jonah falar sobre profecia. Eu não sabia que isso aqui estava pronto. Riquíssimo, didático, glória a Deus, que nós estejamos atentos. E antes de a gente sair para o almoço, eu só queria contar que esse negócio de se mover na profecia, tem os irmãos lá em Jundiaí, que andam com o Jamir, com o Walker, aquela galera da Ticum também. Eles têm um relacionamento muito forte com os irmãos da cidade do Cabo. E lá é uma igreja de 30 mil membros, onde eles nunca se reúnem em mais de 100 irmãos. Uma visão muito clara de setor, de pequenos grupos, que é muito mais fácil vivermos todos terem nos menores grupos, né? 2.000 pessoas, alguém falar, ninguém vai ouvir, não vai receber. Só que eles se movem muito profeticamente. E isso respingou muito na cultura da igreja ali em Jundiaí. Então eu estava indo embora, um grupo de irmãos assim fez uma roda em mim. Acho que, sei lá, uns 14 jovens. E aí um já pegou o celular e começou a gravar. Exatamente isso. E começaram a profetizar sobre a minha vida. Foi 17 minutos de palavra. Aí depois eles me mandaram, qual o teu e-mail para mandar a palavra? Algo natural para eles. Aí eu chego em casa, começo a ouvir, na viagem, na verdade, começo a ouvir, rapaz, tem riquezas ali, profundas. Uma delas eu mandei para o Zé. Assim, Zé, tem uma palavra aqui que eu recebi que também tem a ver com congregação. Já testificou no coração do Zé, o presbitério já ouviu ela. Por quê? Por causa de uma cultura de se dispor em ser ouvido de Deus e boca de Deus. Amém? Vamos almoçar, a gente volta às 3 horas aqui. A gente ia fazer uma... Às 3, é. A gente ia fazer uma foto. Vamos fazer aqui mesmo, só ligar a luz. Só porque talvez tenha alguém que vai embora. Tem alguém que vai embora depois do almoço? Tem, né? Então vamos fazer agora aqui uma...